chega lá, não vai ter dinheiro para ONG, esses inúteis não tem que trabalhar. Se eu chegar lá, do que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Com parceria, nós vamos resgatar esse Brasil. Comecem já ir se acostumando. O que está provado aqui está acontecendo. Os garimpeiros estão invadindo as terras. Os madeireiros estão invadindo as nossas terras. É pré-grilagem. Eles estão comprando terra, estão invadindo terra. E a nossa terra não é demarcada. Por quê? Não é demarcada, meu parceiro. Porque as terras indígenas não é demarcada. Quando a gente está aqui, estão ficando doentes. Porque está dizendo que é uma roça. Porque é preocupado. Que ele saiu, mas saiu da FUNAI, não existe mais. Estou colocando na lista. Estou colocando a FUNAI para agricultura. A Damares, que é mulher aquela? A Damares, aquela mulher não representa a nossa indígena, não. Porque os evangélicos estão entrando sim na nossa terra para dividir o nosso povo, tirando a nossa cultura, até tirar a nossa alma. A nossa alma, ela não conhece quem é indígena, ela não conhece a terra indígena, ela não conhece o índio, ela não sabe o que é vida. A Damares não sabe, a Tereza Cristina não sabe. E aquele Bolsonaro dizer para eles: respeita o nosso direito, respeita o nosso antepassado, porque desde 519 anos nós estamos resistindo. E dizer, mesmo que tira a nossa raiz, ela está lá enfrentada e ela está crescendo e ela vai criar mais frutos e as flores vão se espalhar. Bem, amigos da Web Rádio Papareia e ouvintes do Spotify, começa agora o De Tudo Um Pouco com um pouco de tudo. Programa semanal que vai ao ar inédito toda quinta-feira às 20 horas, com reprise aos domingos às 17 horas. E que fica disponível pelo Spotify a partir de quinta às 22 horas já. A gente começa o programa de hoje com um projeto de campanha, bem sucedido do Jair Bolsonaro. É importante trazer esse assunto. Vai sair um pouco da temática que a gente já não tinha no programa, mas é importante trazer isso daí. Até mesmo porque foi uma das poucas promessas de campanha do Jair Bolsonaro que ele conseguiu prometeu e cumpriu, Pena que para infelicidade do povo indígena e outras minorias. Esse discurso é de Jair Bolsonaro de 2018 e nesse ele que desencadeou uma série de acontecimentos que só recentemente a gente pôde ter ciência. E logo em seguida o antagonismo no apelo de Alessandra Corape Munduruku, que colocou na mesa da Câmara de Deputados Federais em 2019 as verdades que foram achatadas por uma enxurrada de fake news que desviaram a nossa atenção para o que de fato importava. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023 e começa a ser considerada crime contra a humanidade as atitudes de Jair Bolsonaro, a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, o mesmo que o Tribunal de Haia, que eles falaram a respeito. Que ironia do destino, As atitudes tomadas pelo ex-presidente, que foi julgado pelo Tribunal Permanente dos Povos, também pela irresponsável atitude em relação ao combate ao Covid-19. E nós achávamos que era só isso, mas não era. Espero que sejam julgados e condenados se assim a corte achar justo. E vamos agora de música para quebrar um pouco dessa tensão. A gente vai de uma música, mas voltamos no próximo bloco com mais observações a respeito da nossa história antepassada e recente. E
como se trata de nossa história, né? Todo o povo rio-grandino aqui deve se lembrar. Quem na década de 90 que transitou próximo ao coreto da Praça Tamandaré aqui em Rio Grande e não se deparou com um magnífico grupo folclórico chamado Raça Inca. Eu tive a oportunidade na época que eu era guri de poder conversar com esses amigos andinos, né? Que ali mostravam seu trabalho em forma de música, vinda das suas flautas e das suas antaras. Antaras é aquela flauta chamada também aqui no Brasil de flauta de pano, que é aquela flauta feita de bambu e de ordem decrescente dos bambus ali. E é deles a música que vai fazer esse intervalo, né? O nome da música é Um Novo Lamento para a Terra. Então, com Raça Inca, Um Novo Lamento para a Terra. Com o oferecimento de Luar Moda Adulto, produtos de perfumaria e vestuário. Procure no Instagram, @luar.modaadulto. Uma coisa que eu sempre que tenho a oportunidade faço questão de colocar lá no perfil do Instagram do Sindiperg 2, o Sindicato dos Pescadores Profissionais de Rio Grande, é que a eficiência ao combate às fake news está na palma das nossas mãos.
quando a gente se nega a compartilhar notícias das quais a gente não tem certeza da fonte, a gente já está combatendo a fake news. A avalanche de falsas informações que a gente sofreu nos últimos 4 anos levou a quase metade do nosso povo a um nível de dissociação cognitiva tão grave que dividiu famílias, que dividiu amigos, que fez um monte de barbaridade aí, né? Que a gente, amizades sendo rompidas, relacionamentos sendo rompidos, né? Que a gente acabou tendo que presenciar. Mas o pior é que acabou desviando o nosso foco para aquilo que realmente importa e que de muita sorte durante 4 anos conseguiram nos fazer ignorar. A fala da ativista Alessandra Corapi, que abriu o nosso programa, dessa quinta-feira, no dia, né, abriu o programa de hoje, né, hoje é que eu estou gravando no dia 23, mas o programa vai ao ar no dia 26 de janeiro. Então, que abriu o programa de hoje, dia 26 de janeiro, traz as denúncias no seu apelo. Ministra Damares, levando para Mundurucus, que é a etnia da qual pertence a Alessandra Corapi, ela é uma Munduruku, uma índia Munduruku, levando para os Mundurucus, a ministra, né, uma religião que não é da etnia deles, dividindo o povo indígena em prol de arrebanhar mais ovelhas para o seu pastoreio, em nome de uma fé cristã. Depois de mais de 500 anos de uma história regada de injustiça, guerra, enganação, o intuito mesquinho e egocêntrico de propagar sua verdade absoluta, condenando tudo aquilo que não está escrito na cartilha que rege a sua fé, não mudou nada. Alegam salvação aos índios pagãos, então que eles fiquem ali sentadinhos dentro daquela oca escutando sobre um Deus salvador que não é o da cultura deles e nem perto passa da ancestralidade deles, enquanto o garimpo ilegal, enquanto a pré-grilagem, enquanto os madeireiros invadem e reviram as suas terras, contaminam a sua pesca, os seus rios, os seus igarapés com mercúrio em busca de ouro e casterita. O garimpo traz doença, violência, desmatamento, assoreamento dos rios e a contaminação por mercúrio e outros metais pesados. A maior reserva indígena do país, e pasmem, foi cedida do então governo de Fernando Collor. A terra indígena Yanomami abriga os povos Yanomami e Iequiwana, que são divididos em 250 aldeias, além de terem 96.650 quilômetros quadrados de florestas protegidas e 43.614 quilômetros de rede de drenagem, entre parênteses aqui rio e igarapés. A situação se agrava devido à presença dos povos indígenas isolados em áreas muito próximas ao registro dos garimpos. Na realidade, esses índios estão isolados e os garimpos conseguiram chegar até eles, né? O interessante é que chegaram até a mesa do governador do estado, de Jair Bolsonaro, 21. Isso não tá, eu não anotei aqui, mas eu estava lendo no site Terra, né, ali falando a respeito desses negócios, e na minha pesquisa anterior para fazer esse programa, eu estava lendo que oficialmente chegaram 21 denúncias protocoladas até o gabinete do presidente e a sua assessoria, que foram de uma forma contundente, completamente ignorados, fora as dezenas de denúncias feitas através do governo de Roraima, porque quem tinha acesso mais próximo aos governantes de Roraima acabaram fazendo as denúncias, que depois eram repassadas para o governo federal. 21 dessas denúncias foram protocoladas e nada foi feito. Eu não costumo
repetir música aqui, mas eu acho que essa música vem a calhar para esse tema, ainda mais quando a gente está falando em respeito de pregar uma doutrina que não a deles, né? Como a gente estava falando ali, como foi no discurso de Sandra Corap, que deixou bem claro o quão danoso é a divisão entre o povo, né? Porque eu acredito que o que ela quis dizer foi que alguns seguiram por essa cartilha cristã e outros continuaram cultuando as suas divindades, a sua ancestralidade, né? E isso acaba dividindo os povos, né? Isso acaba dividindo a cultura deles. Mas vamos de música, uns e outros. Carta aos missionários. Missionários e missões suicidas, crianças matando crianças inimigas. Generais de todas as nações, guarda unitários, condecorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. As partes indo pro lugar algum, assim caminha a raça humana se devorando um a um. Gritei para o horizonte, ele não me respondeu. Então fechei os olhos, o pai assim me bateu.
costumo repetir música no programa. A gente tinha uma marca de 9 programas e todos com músicas diferentes. Esse é o programa de número 10 e é a primeira vez que eu repito uma música, mas esse foi um gancho que eu não podia deixar escapar. A gente falava há pouco no programa Espaço Saúde da Alma, aqui pela Web Rádio Papareia, que vai ao vivo também pelo YouTube, com a apresentação de Carla Lindland e com a convidada astróloga Amanda Costa. A gente falava sobre a importância da ancestralidade. O nosso futuro é ancestral. E eu concordo muito com essa máxima. E por isso é tão revoltante ver que depois de tudo ainda seguimos tomando as atitudes preconceituosas em nome de ganância, cobiça, daquilo que julgamos os verdadeiros donos da terra não serem dignos. Ou seja, a gente está julgando que os Yanomamis ou os povos indígenas que tem ali, que estão sobre uma riqueza inestimável para nós, mas para eles nem tanto. E a gente julga que eles não são dignos de ter tais riquezas, né, minerais, das quais a sociedade indígena Yanomami nem não está nem aí. A revolta não se dá somente por eu ser descendente direto de uma extinta raça indígena. Minha bisavó foi uma das últimas índias charruas vivas. Etnia essa que também foi praticamente dizimada na colonização espanhola. Os insubordinados charruas, que eram exímios cavaleiros dos Pampas. Eu tenho muito orgulho da minha ancestralidade. E é muito difícil para mim entender como que a gente permite que a história se repita com tanta informação à disposição, com tanta tecnologia. Os financiadores dessas barbaridades, para mim, são piores ainda que os colonizadores espanhóis, portugueses, ingleses, da época dos descobrimentos, pois naquela época era inimaginável que um dia qualquer um deles tivesse acesso à comunicação, à informação, e toda a gama de tecnologia à disposição na palma da mão da gente. É complicado. A próxima canção é uma canção que eu procurei várias versões dela e achei uma muito perspicaz que vem a calhar no tema do nosso programa de hoje. Canção com Todos, uma canção que foi imortalizada na voz de Mercedes Sosa, qual eu admiro muito, mas essa versão é uma versão um pouco diferente. É uma música de César Izeja e de Armando Tejada Gomes. E essa versão é a do grupo Calem, de Maldonado, Uruguai. E o nome do grupo deriva de um término indígena que significa ser diferente. Então, grupo Calem, Canção com Todos.
tu esperanza por un grito en la voz. Sin el Ecuador, de luz Colombia el Valle Capital, Cuba de alto sol, nombre en el viento Américo ancestral, continente azul que en Nicaragua busca su raíz para que luche el hombre de país en país por la paz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, en la No livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, um parênteses aqui para dizer que foi um dos melhores presentes que minha esposa me deu, a gente vê a história de muitos indígenas, muitos ameríndios norte-americanos, Cavalo Louco, Nuvem Vermelha e alguns deles muito notórios, como é o caso de Tatanka Iyotake. Tatanka Iyotake, que foi vulgarmente traduzido para o português e para o inglês como touro sentado, a tradução literal quer dizer bisão macho sentado e não touro, né? Mas como eles acham que não tinham outra designação para a palavra de bisão macho, eles colocaram isso. Ele foi um pele vermelha que conduziu os irmãos Sioux, que da etnia de qual ele fazia parte, junto com os Cheyennes, e se formaram 3.500 índios e lutaram contra a cavalaria do general Custer na época. E o que é notório quando a gente pensa nos índios indo para dentro dos congressos parlamentares conversar com o homem branco, né? Esse homem branco que determina o que é certo e o que é errado e quais as terras que vão pertencer aos donos que eram donos da terra. Muitas tentativas frustradas foram achatando o território indígena de forma a tirar eles das terras que eram cultiváveis, depois passaram para uma outra terra e aquela terra descobriu-se que tinha jazidas minerais, tiravam eles daquela terra e mandavam até largarem eles em uma terra totalmente árida, sem ter o que comer, sem ter o que tomar, não tinha água naquelas terras, mas eram as terras que sobraram para eles, que eram os donos da terra. E então, a custo de uma vida inteira de mentiras, a custo de uma vida inteira de falácias e de tratados que eram rompidos unilateralmente, né, pelo homem branco, ele conseguiu juntar uma tropa de 3.500 índios e lutou diretamente contra a cavalaria. Logo em seguida foi ter que se refugiar no Canadá. E lá ele foi tratado como selvagem pela Rainha Vitória, que não demarcou nenhuma terra para eles também, não deu anistia, não deu asilo, vamos dizer assim, para esse grande líder pele vermelha que houve. Que a gente sabe, né, nas coisas que nos ensinam desde pequeno,
nas décadas de 70, 60, 70 e 80, na ascensão da televisão, na ascensão dos filmes, as primeiras grandes fake news que a gente teve acesso, que nos relatavam a história daquele mocinho que, para defender a sua mocinha, para defender a sua coloniazinha, ele tinha que combater esses infames peles vermelhas, né? Uma grande notícia que era uma grande fake news que a gente passou a vida inteira e tinha grandes nomes da indústria cinematográfica, Golden Mayer e etc, e 20th Century Fox e grandes outras indústrias que faziam filmes relatando como eram os selvagens peles vermelhas e como que os mocinhos tinham que combater com afinco essa horda de selvagens. Eu gostaria de destacar também alguns filmes que depois, quando começa a bater uma crise existencial nesses caras, quando começa a dar uma dor na consciência, que eles viram que já não tinha mais pele vermelha em territórios americanos, né, que eles já tinham dizimado a maioria, e o que sobra hoje, alguns poucos mestiços praticamente, a gente destaca alguns filmes que foram divisor de águas nessas fake news, como por exemplo Dança com Lobos e O Último dos Moicanos, né? Foram dois filmes que tentaram desmentir de alguma sorte essa enxurrada de outros filmes que a gente teve acesso, dizendo para nós que os peles vermelhas eram os bandidos. Uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira. Se cortava sempre um pano de chão de linho nobre, pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade então deixaram Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura do meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi.
aceitar por um instante tudo que existe. Acreditar que o mundo é perfeito, que todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo, e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, e é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Nos deram espelhos, vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Tivemos aí a genialidade de Renato Russo, retratada na música Índios, que foi uma música que na época foi feita meio que para sensibilizar os alunos sobre a colonização das Américas, né? E numa época em que, em 1986, tá, do disco 2, um momento em que o rock nacional se debruçava em letras que eram permeadas por críticas políticas e análises sociais. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, tem tudo a ver com o que está acontecendo, sempre atual, Legião Urbana. Vamos para a próxima.
flora, pois em sua glória o índio era o exemplo puro e perfeito, próximo da harmonia, da fraternidade, da alegria de viver, da alegria de viver. E no entanto hoje o seu canto triste é o lamento de uma raça que já foi muito feliz, pois antigamente todo dia era dia de índio, 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 Versão de Baby Consuelo, né, da década de 80 também. Mais precisamente da década de 1981, do disco Canceriana Telúrica, de Baby Consuelo. Essa que é uma versão dela, da música de Jorge Ben, Todo Dia Era Dia de Índio. Mais uma coisa que a gente repetiu aqui hoje, mas não podia deixar de tocar, né? Momento que a gente está usando aí para poder apreciar uma boa música, mesmo tendo todo esse cenário aí que foi descrito, né, pelo programa e que a gente vê nas redes sociais e tudo que está acontecendo aqui, bastante avassaladora. Mas vamos para a próxima.
Tivemos aí interpretado por Léo Rojas e suas flautas a El Condor Passa. Léo Rojas, que é um artista folclórico equatoriano e que foi mais um dos nomes, né, dos grandes nomes inclusive, né, porque a gente tem entre eles Plácido Domingos, Simon & Garfunkel, que regravaram essa peça teatral, musical, que é El Condor Passa, que foi composta em 1913 por Daniel Robles e por Julio de la Paz. Ela, em 1993, essa música se tornou patrimônio cultural nacional do Peru, né? E uma coisa que eu acho bem justa que foi essa nomeação que essa canção teve. Muito bom. Eu gostaria de terminar o programa, mas sem antes trazer para vocês a importante observação a respeito do marco temporal, que é uma sombra que assola os povos originários indígenas, né, os originários do Brasil aqui, principalmente, desde 2009, que a bancada ruralista começou a tramitar a tese e a fazer isso daí, mas que teve em evidência, de novo, é uma coisa que parecia que estava enterrada há um tempinho, né? E quando o golpe de 2016, né, que veio o governo Michel Temer e desenterrou esse monte de estrume e trouxe de volta a tese do marco temporal para ser discutida principalmente pela bancada ruralista e pelos, não vou dizer patrocinadores, mas pelos caras que estão aí em conluio com o ex-governo passado, né? E que é uma sombra que aterroriza. Através disso foi montado, também por causa disso, o ATL. O que é o ATL? O ATL é o Acampamento Terra Livre, que é uma mobilização indígena que todos os anos se reúne na frente do Congresso Nacional ali, da Praia dos Três Poderes. Mais de 5.000 índios se reúnem ali pedindo a oportunidade de reivindicar o direito de existir. E pasmem, senhoras e senhores, que eles fazem isso todos os anos em uma enorme quantidade de índios e não quebram nada. O marco temporal é uma tese que será julgada no Supremo Tribunal Federal, no STF, e defende que os povos indígenas só poderiam reivindicar os territórios que estavam a partir dos dias 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Brasileira. Essa ideia, ela é inconstitucional, uma vez que diz respeito à decisão da sociedade brasileira que reconheceu aos povos indígenas os direitos originários sobre os territórios que ocupam sem qualquer menção a data ou a período de tempo específico. Além disso, negar o reconhecimento das terras indígenas é negar a reprodução de seus modos de vida que conservam 1,62 milhões de quilômetros quadrados de vegetação nativa. Consequentemente, coloca em risco o equilíbrio ecológico e agrava a crise climática global. Por confiar que o Supremo Tribunal Federal deve confirmar seus direitos originários aos territórios que ocupam, os povos indígenas seguem mobilizados e mobilizando a sociedade brasileira e a comunidade internacional pela rejeição da tese do marco temporal, que deliberadamente busca limitar seus direitos. Limitar seus direitos é o mínimo, né? Essa tese, ela vai proporcionar, imagina vocês, todo aquele fazendeiro que tem o direito de poder portar uma arma. Gente, isso acaba dando ênfase maior ainda, é um genocídio em cima do outro. Já não basta a crise humanitária sem a tese do marco temporal ter sido aprovada, já tudo que tem acontecido, a gente olha e parece que não é aqui, cara. Parece que não é na nossa terra que está acontecendo isso, não é aqui no Brasil que está acontecendo isso. Parece que a gente está vendo um filme que vem da Etiópia, de outro local.
O meu amigo Lauro, que a gente estava conversando agora há pouco, né, hoje dia 24, no programa Cultura e Bem Viver, que trazia um tema também sobre a transmasculinidade, né, com a participação de Fabiano e também do Luiz, além da doutora Cláudia e da Paula. A gente falava sobre a importância de ser muito mais cooperativo do que competitivo, né? O quanto isso pode ser um divisor de águas na sociedade que a gente pensa para o futuro, né? Onde a cooperação vai além, né, dessa competição, na sua maioria das vezes torpe. A gente, desde novo, como palavras do Lauro, desde a época do colégio, a gente tem que tirar a nota maior, então a gente vive num cenário competitivo o tempo inteiro. E não tem como não concordar com isso. Vou deixar agora aqui as gravações feitas no ATL, né, no Acampamento de Terra Livre. A primeira vai ser de 2018, se eu não me engano, ou 2019, e a outra vem de 2021. Também bem interessante. Muito obrigado a todos, tenham todos aí uma boa noite. O programa fica ao vivo depois, ao vivo não, mas fica totalmente liberado depois pelo Spotify para ser escutado, compartilhado e etc. Muito obrigado a todos e nos vemos aí no próximo domingo às 17 horas na reprise e depois na próxima quinta-feira ou a qualquer momento aí pelas ondas da Web Rádio Papareia. Muito obrigado e fiquem com Deus. Imagina ter sua casa queimada ou demolida e ser obrigado a deixar o lugar onde sua família sempre viveu? Imagina ter sua vida ameaçada por ladrões? Pois é isso que acontece, agora e historicamente, com os povos indígenas do Brasil. Se a ideia de ter sua casa destruída é inadmissível para você, por que para os indígenas deve ser diferente? O Brasil tem hoje 305 povos, que vivem em 408 terras indígenas demarcadas e 891 que aguardam providências do governo federal para que sejam regularizadas. Essa falta de ação das autoridades fragiliza os territórios e abre caminho para a invasão de grileiros, garimpeiros, madeireiros e outros invasores, que colocam a vida destes povos em grave risco, exatamente como aconteceria se invadissem sua casa. É por esse desrespeito contínuo, pela necessidade de lutar e mostrar ao mundo a sua realidade, que o acampamento Terra Livre foi criado. O ATL, como é chamado, chega à sua 18ª edição em 2022, como o maior encontro de povos indígenas do Brasil. Nesse ano, as principais bandeiras do encontro serão demarcar territórios e aldear a política. A demarcação de suas terras é um direito garantido na Constituição aos povos indígenas, mas há quase 4 anos nenhuma terra é homologada no Brasil, seja por desinteresse político ou outros interesses. Aldear a política é ter lideranças indígenas no poder. Chega de depender da vontade política dos outros, que não se importam com as vidas indígenas e que criam projetos de lei como o 490, que dificulta a demarcação de terras indígenas, e o PL 191, que libera a mineração nesses territórios. O ATL é um momento para a sociedade ouvir os povos indígenas, compreender e apoiar seus mais de 500 anos de luta. Afinal, todos os lares devem ser protegidos. Assine a nossa petição e diga: basta de violência contra os povos indígenas. Brasil é terra indígena! Brasil é terra indígena!
Esse marco temporal, se porventura for acolhido, vai gerar não só uma insegurança jurídica para os povos indígenas que têm seu território demarcado. Ele irá de vez estrangular a política indigenista, ele irá de vez acabar com as demarcações das terras indígenas, e o reflexo de tudo isso será o aumento considerável do conflito socioambiental, o aumento da criminalização das lideranças indígenas, porque nós vamos lutar. Nós vamos garantir a nossa vida, porque o que está em jogo é a nossa vida, é as nossas terras, é o nosso futuro, é a nossa diversidade, é a nossa crença. A nossa relação com o meio ambiente, com o nosso território é totalmente diferente da especulação financeira, da produção de grandes commodities, daqueles que querem utilizar do nosso território para a exploração. O que nós estamos defendendo é a nossa própria vida. Então a tese do marco temporal sendo aprovada, sem sombra de dúvida, irá ocasionar o aumento do desmatamento, o aumento do conflito, a morte de liderança e irá impulsionar o genocídio no Brasil. E agora é torcer, que o direito seja cumprido e que nossa Constituição, na verdade, seja cumprida. E acreditamos que o STF irá cumprir nosso texto constitucional. Somos do povo Chavante, da terra indígena Samarco, município de Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil. Na verdade, os povos indígenas habitavam primeiramente na terra brasileira, mas o Brasil foi invadido sem pedir licença. Portanto, até agora não emprestamos para ninguém, nem vendemos essa terra brasileira para ninguém. Por isso, nós ainda convivemos com o meio ambiente, amamos o meio ambiente, cuidamos da biodiversidade. Por isso, o governo do Brasil tem que pensar muito diferente em prol dos povos indígenas do Brasil. Porque nunca pedimos indenização da terra brasileira. Nós sempre continuamos a mesma. Continuamos, preservamos, valorizamos, conservamos e fortalecemos a nossa cultura. Está aí a nossa cultura, os novos padrinhos dos adolescentes estão fazendo essa dança de acordo de cada etapa do nosso ritual. Por isso, eu quero clamar aqui, em nome dos povos indígenas do Brasil, para não ser aprovado o PEC, marco temporal. Não. Se for aprovado no Supremo Tribunal Federal, mesmo que vós, ministros, são os guardiães das leis, não errarem, não pode errar, não pode votar errado, porque o nosso direito está na Constituição Federal. Para nós ocupamos a terra, para sobrevivermos e praticamos a nossa cultura, a nossa vida. Então não vote a favor do marco temporal. Tem que votar a favor do nosso direito que está garantido na Constituição Federal. Senão, vai atingir, vai estragar tudo a nossa cultura, a nossa memória, a nossa alma. Por isso, estou clamando, não para mim, em nome de todos os povos indígenas do Brasil.